Entre os hinos há uma letra que diz: há poder, poder, sem igual poder no sangue que ele verteu. Nós cantamos muito este hino também nos cultos. Ao cantar este hino, vocês já pensaram alguma vez qual é esse poder que se menciona que há no sangue do Senhor? No sangue precioso do Senhor há realmente muito poder. Por isso Jesus, que é o Filho de Deus, teve que ser açoitado e derramar sangue por nós. Hoje vamos examinar por que Jesus derramou sangue precioso e que poder há nesse sangue por meio deste episódio. Isaías 53, 5-6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus recebeu toda sorte de escárnio e desprezo dos soldados romanos antes de ser crucificado. Eles bateram com uma cana na cabeça de Jesus, cuspiram nele e o açoitaram com um látego com pontas de bronze afiadas. Cada vez que o látego envolvia o corpo de Jesus, pedaços de sua pele se soltavam, o sangue escorria e seus ossos ficavam à mostra. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, teve que ser cruelmente açoitado e derramar sangue. Em diferentes partes da Bíblia, foi registrada a providência da aflição da cruz que recebeu nosso Salvador Jesus. Em especial, Isaías 53, 5-6 cita: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus foi ferido e moído por nossas rebeliões e pecados. Ele foi açoitado e derramou sangue, recebendo o castigo em nosso lugar, para que pudéssemos desfrutar a verdadeira paz e ser libertos de toda doença. Em Mateus 9, há uma cena em que, quando algumas pessoas trouxeram um paralítico numa maca, Jesus o cura ao ver a fé daquelas pessoas. Antes de curar o paralítico, Jesus disse: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Zrênia, e assim resolveu primeiro o problema do pecado. Depois disso, ao ordenar: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquele mesmo instante, o paralítico foi curado, levantou-se e foi caminhando com a sua maca. Em João 5, depois que Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos, o exortou dizendo: olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O motivo pelo qual disse assim é porque, para ser liberto da doença, o problema do pecado deve ser resolvido primeiro diante de Deus. Entretanto, segundo a lei do mundo espiritual, para remir o pecado, certamente é preciso derramar sangue. Assim, Jesus derramou sangue ao ser açoitado em nosso lugar. Assim como assinala Mateus 8,17, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Os que conhecem o significado do sangue que Jesus verteu ao ser açoitado e creem nessa verdade, não têm razão alguma para sofrer por doença ou enfermidade. Isto porque Jesus já resolveu todo o problema do pecado, assim como registra 1 Pedro 2,24. E pelas suas feridas, graças a Jesus ter levado nossas doenças e enfermidades ao ser açoitado e derramar sangue, se fizermos o que é reto aos olhos de Deus, nenhuma doença ou enfermidade se aproximará. É tal como cita Êxodo 15:26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios enviarei sobre ti,
porque eu sou o Senhor que te sara. No entanto, por que os irmãos que dizem crer em Deus não conseguem receber resposta, mesmo orando para obter cura e solução dos problemas? Isso é porque não fazem o que é reto aos olhos de Deus, conforme disse em Êxodo 15:26. O que é reto para Deus é diferente do que é reto segundo os olhos do ser humano. Por exemplo, suponhamos que seu filho querido voltou para casa depois de ser agredido por outra criança. Nesse momento, os pais, enfurecidos, ensinam dizendo: "Por que você sempre se deixa bater? Se te baterem uma vez, bata 2 ou 3 vezes." E, inclusive, vão até os pais da criança que bateu para reclamar. Ou, ainda que não o façam, se sentem muito irritados, porque consideram justo retribuir na mesma medida. Em contraste, Deus diz: "Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra." E assim indica que devemos vencer o mal com o bem, amar os inimigos e seguir a paz. Dessa forma, devemos praticar conforme a verdade, sabendo que o que é reto aos olhos de Deus é distinto do que é reto segundo o ser humano. Se amamos a Deus, não é difícil guardar os mandamentos e estatutos de Deus. Se nos esforçarmos com oração, Deus nos dá graça e capacidade e, ao nos ajudar o Espírito Santo, podemos fazê-lo com facilidade. Assim, se dermos ouvidos à palavra de Deus e guardarmos seus mandamentos e estatutos, nenhuma doença se aproximará. Ou mesmo que tenhamos contraído uma doença, Deus é quem cura, então não temos absolutamente nada a temer. Porque se descobrirmos que falha temos diante de Deus e nos arrependermos de coração e nos convertermos, o Deus de amor pode nos curar completamente. Mas alguns, mesmo dizendo com os lábios que Deus é todo-poderoso, dependem do mundo se surge algum problema. Se ao contrair uma doença, busca primeiro o hospital, como uma pessoa que crê em Deus, isso acaba significando que não consegue crer no Deus Todo-Poderoso. Uma pessoa assim não pode agradar nem alegrar a Deus. O rei Asa é o exemplo representativo disso na Bíblia. Se lermos 2 Crônicas 16, o rei Asa serviu bem a Deus no começo, mas com o passar do tempo, foi passando a depender do ser humano. Finalmente contraiu uma grave doença nos pés. Nesse momento, não dependeu de Deus, mas dos médicos e, no fim, morreu. Dessa maneira, embora diga que conhece e crê em Deus, se não vive conforme a sua palavra nem depende dele, não poderá experimentar o Deus que cura. Irmãos, Hebreus 9:22 menciona: "E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão." Isto quer dizer que há remissão de pecados quando há derramamento de sangue. Na época do Antigo Testamento, cada vez que a pessoa cometia pecado, devia sacrificar um animal e oferecer sacrifício para a remissão dos pecados com aquele sangue, para serem perdoados. No entanto, o sangue do animal sacrificado a cada ano não podia resolver completamente o pecado do ser humano. Sendo uma remissão momentânea, não podia ser perfeita. Por isso, Jesus, que é o Filho de Deus, veio a esta terra em corpo humano, a fim de remir nossos pecados e derramou seu sangue na cruz, sendo a oferta expiatória. Levítico 17:11 assinala: "Porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que, em virtude da vida, faz expiação." Isto significa que a vida da carne está no sangue e que, portanto, o pecado é remido ao derramar sangue. Jesus, que não tem mancha nem defeito, entregou seu corpo à cruz para solucionar o problema do pecado. E por esse sangue precioso que verteu, redimiu todos os nossos pecados de uma só vez. Sobre isso, registra Hebreus 10:19-20. "Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por caminho novo e vivo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne." Originalmente, o primeiro homem, Adão, era um ser que se comunicava com Deus claramente, sendo espírito vivente. Entretanto, depois de cometer o pecado da desobediência, já não podia mais se comunicar.
Para esse Adão e seus descendentes, Deus preparou o caminho da remissão de pecados e da salvação, e deixou aberto o canal pelo qual podem se comunicar com Ele. Esse canal era o sacrifício na época do Antigo Testamento, e o sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo povo e podia se comunicar com Deus. Mas na época do Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, veio a esta terra em corpo humano e, ao ser crucificado e derramar sangue precioso, resolveu o problema do pecado. Graças a isso, nós obtivemos o requisito para entrar no Santo dos Santos, onde apenas o sacerdote entrava, e passamos a poder nos comunicar diretamente com Deus no Espírito Santo. Na época do Antigo Testamento, se alguém cometia pecado, a cada vez, devia oferecer sacrifício com sangue animal para purificar. Mas na época do Novo Testamento, já não há necessidade de fazê-lo, porque Jesus verteu seu sangue precioso. E da mesma forma, os filhos de Deus que creem em Jesus Cristo, que derramou sangue ao ser açoitado, já não têm razão para sofrer por qualquer doença ou enfermidade. Espero que os irmãos que escutam esta mensagem habitem na palavra de Deus e levem uma vida de gratidão pelo amor do Senhor. Oro para que assim tenham uma vida saudável, espiritual e fisicamente. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, quão profundamente Tu nos amas. Jesus nos deu cura e paz ao ser açoitado e derramar sangue em lugar das nossas enfermidades e doenças. Permite que todos nós que conhecemos agora essa graça e amor, habitemos mais na Tua palavra e sejamos filhos verdadeiros que levam uma vida abençoada sem ter relação com qualquer doença, vírus ou problema deste mundo. Senhor, obrigado por derramar sangue ao ser açoitado por nós e por nos dar paz e cura. Por favor, abençoa para que os irmãos sejam bem-aventurados e habitem agora nesse amor do Senhor. Obrigado. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.